E daqui a pouco a gente fala de sustentabilidade no campo. O que é exatamente o crédito de carbono? Quanto vale uma floresta em pé? O agricultor pode ganhar dinheiro com isso? É já já. O aumento das queimadas e do desmatamento está formando uma imagem ruim do Brasil no exterior. Mas aqui também existem ótimos trabalhos para preservar a natureza e reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento global. É o que o Nelson vai mostrar para a gente. Cris, muita gente fica confusa quando se fala em sequestro de carbono, carbono zero, créditos de carbono. Nós vamos tentar explicar isso tudo. Repertório. Empédocles, 500 anos antes de Cristo, dizia que 4 elementos formam o mundo: terra, água, fogo e ar. Hoje, a ciência já descobriu 118 elementos constituintes. O carbono, cujo símbolo é um C maiúsculo, é dos mais versáteis. Aparece de várias formas nas coisas que conhecemos. Repita comigo: eu sou carbono, tu és carbono, ele é carbono, todos somos carbono. Fica esquisito falar assim, né? Mas o carbono está presente em todas as formas de vida na Terra. Em estado puro, ele nos dá, por exemplo, o grafite, que está na ponta do lápis, nos dá o diamante. E você sabe onde se localiza o maior estoque de carbono do mundo? Não é no refrigerante, nos oceanos. Em segundo lugar, vem os solos. E em terceiro, a atmosfera, que é de onde a árvore retira o CO2 e forma florestas como esta aqui de Botucatu, no interior de São Paulo. Aqui fica um dos campos da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. É nessas saudáveis reservas de mata que o professor Iraê Guerrini coordena as pesquisas ambientais. Essa aqui o que é? Isso aqui é um pau d'alho. Como é que você sabe quanto de carbono tem numa floresta? Nós vamos acompanhar a medição agora numa das reservas da Unesp de Botucatu, começando com a estocagem de carbono do solo. Serão coletadas mais de 300 amostras. Amostras de terra, amostras de serapilheira, de tudo que compõe o chão da floresta. 2 metros e 21 centímetros. Amostra de dados, grossura, altura, árvore nascendo, caducando. A equipe faz a contagem de tudo. Ainda nunca tinha feito esse levantamento em termos de carbono nas nossas florestas aqui da Unesp, né? Na atmosfera, cada molécula de carbono está grudada a 2 moléculas de oxigênio. É o CO2, com o qual a árvore faz a fotossíntese para se alimentar. No crescimento, o oxigênio é liberado e o carbono acrescido na madeira, onde fica estocado. Nos termos ambientais, esse processo é chamado de sequestro de carbono. As árvores mais preservadas, maiores, são aquelas que contribuem mais com o carbono. Numa peroba tombada pelo vento um ano atrás, o professor Iraê estima o acumulado. A árvore de 25 metros de altura tinha perto de 10 metros cúbicos de volume, o que dava 8 toneladas de madeira. Como nesta espécie, pela densidade, o elemento C é praticamente a metade, estamos sentados aí sobre 4.000 quilos de carbono. O professor explica que o carbono vai ficar anos e anos na peroba até ser liberado pelos micro-organismos de decomposição. O destino daquelas amostras é o Laboratório de Absorção Atômica. Aqui, um equipamento poderoso de combustão a seco a 900 graus centígrados transforma o solo, os detritos, em gases, identifica e quantifica cada parcela. Esses resultados surpreenderam assim, a gente, né? A avaliação chegou ao admirável número de 900 toneladas de carbono por hectare. Mais importante, porém, foi o avanço de metodologia. A recomendação internacional é para medir a camada de 0 a 30 centímetros do solo. Aqui, cavaram até 1 metro de profundidade e olha o que descobriram. A gente percebeu que a quantidade de carbono que tem de 30 a 100 é a mesma quantidade equivalente a 0,30. Então, praticamente dobra a quantidade de carbono.
Isso significa que as áreas preservadas podem valer mais quando são disponibilizadas no chamado mercado de carbono. Empresas que emitem gases nocivos podem adquirir títulos verdes chamados de créditos de carbono. O dinheiro vai para a conservação de florestas públicas ou privadas, compensando assim as pegadas de carbono que todo mundo deixa. Pausa em Botucatu para visitar um município pioneiro em pagamento de serviços ambientais. Extrema, divisa de São Paulo com o sul de Minas. Poucos se dão conta, mas viver é causar impacto ambiental. Seja para comer, beber, se vestir e calçar, morar, viajar, se comunicar, a gente está sempre consumindo algo que, de alguma forma, vem da natureza. Você já parou para pensar quanto a sua vida custa para o planeta? A gente vai ter uma ideia disso na ponta dessa pracinha, na periferia de Extrema, onde fica aquela simpática casinha branca. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui mora o casal Eduardo Toledo, metalúrgico, e a Vanessa Mizuno, professora, mais os filhos Eduardo e Larissa. Recebendo o entrevistador ambiental Lucas Pereira. Pergunta básica: qual a pegada de carbono da família? Esse cálculo nunca... É possível fazer. Sim, mas nós nunca fizemos. O que vocês mais consomem aqui de energia? Qual que é o aparelho que cada um aqui mais consome? Vamos chegar, vamos entrar. Opa, vamos conhecer a casa. Inventário rápido: 2 carros a gasolina, 17 lâmpadas, 4 aparelhos de TV, climatizador, liquidificador, cafeteira, torradeira, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, computador, videogame, celulares, chuveiro. Pessoal, quanto vocês gastam de energia elétrica aqui, mais ou menos, por mês, você sabe? É uns 350. 350 reais. Tá cara a conta, né? Tá bem cara. Lucas começa a fazer contas enquanto Vanessa gentilmente nos passa um café. Biólogo, ele é da ONG Iniciativa Verde, parceira e financiadora de projetos ambientais em Extrema. A gente imagina que vocês emitem mais ou menos 3 toneladas de carbono aqui por ano. A gente já tinha escutado falar, porém a gente não imaginava que era tão impactante, vamos dizer assim, uma vida normal. E aí, para compensar isso, a família precisa plantar mais ou menos 17 a 20 árvores por ano. O excesso de gases nocivos na atmosfera é uma das causas do aquecimento global. As plantas em crescimento retiram carbono da atmosfera, reduzindo assim o impacto das pegadas de indústrias, agricultura, carros e famílias. Claro que não é o caso de se sair por aí batendo de porta em porta, anunciando: olha, aqui estão as mudas para compensar as pegadas da sua família durante o ano. Mas, de forma indireta, aqui na região isso já vem acontecendo em grande escala. Nós estamos trabalhando incansavelmente para que a gente chegue a 2030 neutro em emissões de gases de efeito estufa. E para isso nós criamos uma legislação em 2018, que é a Política Municipal de Combate às Mudanças Climáticas. O biólogo Paulo Pereira enaltece Extrema estar agora colhendo frutos do programa ambiental semeado no início do século, como esse inventário das emissões, que foi feito não só com as famílias, mas principalmente com as empresas atraídas para cá. Com mais recursos, a prefeitura moderniza os prédios públicos, melhora a saúde, a educação e talvez seja um dos únicos municípios do país a ter praticamente todas as estradas rurais asfaltadas. A área rural produz serviços ambientais que são consumidos nas cidades. E a área rural é onde nós conseguimos mitigar todos os impactos ambientais causados pelos grandes centros urbanos, né? Com dinheiro de impostos e patrocínio de ONGs nacionais e internacionais, nada menos que 2 milhões de árvores foram plantadas aqui, reconstituindo cerca de 1.500 hectares. E, recentemente, as contribuições passaram a fluir de outras vertentes. A placa informa que a Panasonic apadrinha a regeneração desta capoeira. O que uma multinacional de eletrodoméstico tem a ver com o plantio de árvore? É quase que uma obrigação nossa, como sociedade, a estar fazendo esse investimento. Tudo que a gente emite, a gente compensa.
Sergei Epov, vice-presidente para a América Latina, garante que a fábrica de Extrema, maior da companhia no Brasil, com 1.200 funcionários, já alcança neutralidade em relação aos gases de efeito estufa. Todo ano custeia o plantio de 3.000 árvores. Foram 3 anos, 9.000 árvores a gente plantou nesse programa todo. A gente sabe que se a gente não fizer esse processo, não tem futuro. Falamos da japonesa Panasonic, mas poderíamos citar a brasileiríssima Copenhagen. A gente vê que falar de sustentabilidade agrega valor para o nosso consumidor ter certeza que consome um produto responsável. A bióloga Franciane Almeida, especialista em desenvolvimento sustentável, conta que a fábrica de chocolate já praticava a criteriosa destinação de resíduos. Índice de reciclagem de 95%, efluentes tratados num reator biológico, decompostos por bactérias, devolvendo água para reuso e irrigação. Agora, começa a compensar também as emissões. Nós já plantamos quase 12.000 árvores nesse período, uma área equivalente a 60.000 metros quadrados. Copenhagen e Panasonic são só 2 exemplos de muitas marcas conhecidas participando do Extrema no Clima. Chega a 150 o número de empresas baseadas aqui que assinaram contratos para compensar impactos ambientais. Como a Bal do Brasil, que fabrica latinhas de cerveja e refrigerante, plantou 20.000 árvores para compensar 3.200 toneladas de carbono equivalente. Assim, o município todo hoje já neutraliza 30% das emissões. Lembrando que a meta mundial é chegar ao carbono zero em 2050. Então nós vamos fazer isso paulatinamente para chegar a 2030 com emissão zero do município. No começo, o programa aqui focou na conservação das nascentes do Jaguari. Em várias ocasiões, o Globo Rural mostrou a vazão deste rio, que desce a Serra da Mantiqueira para ser consumido inteirinho em São Paulo. As mudanças climáticas trouxeram novas urgências. Além da água, é preciso cuidar também de outros bens da natureza fundamentais para a nossa sobrevivência. São os chamados serviços ecossistêmicos. Nós vamos destrinchar isso no próximo bloco. Até já! Hoje, no Auto Esporte, muitas experiências com um compacto 100% elétrico. Tem ainda boas invenções. É um protótipo que vem com a intenção de ser o carro mais higienizado do mundo. Antecipe a revisão. Tá entrando terra ali dentro, vai prejudicar a peça. As oportunidades com os usados. É o primeiro carro automático que eu tenho. É hoje, depois do Globo Rural, no Auto Esporte. Comecei como só um rostinho bonito, mas virei apresentadora, empresária, mãe. Se reinventar faz parte. Já tentou? Reinvente seu jeito de ter carro. Localiza Mil. O carro por assinatura com confiança Localiza. Assinei, é meu. A floresta vale mais em pé do que no chão. Essa ideia, quando começou a circular 30 anos atrás, parecia fantasia. Agora, um pedaço de natureza preservado já é reconhecido como mais um rendimento do campo. Na segunda parte da reportagem especial de hoje, a gente mostra como os créditos de carbono já se transformam em créditos de sustentabilidade.
A ciência adverte, se não houver redução do aquecimento global, os desastres naturais vão piorar. Repertório. A Terra seria gelada, não fosse o escudo de gases que nos protege, como o vidro de uma estufa. Ela segura o calor do raio de sol refletido. As emissões das atividades humanas, especialmente o carbono, engrossaram essa camada, deixando o mundo cada vez mais quente. A estufa pode virar um forno. Talvez você não saiba, mas a Terra, como o organismo vivo que é, respira igual a gente. Inspira oxigênio, expira gás carbônico. Esse aparelho, um analisador de gás com técnica infravermelha, mede quanto que a Terra exala de CO2. Ele tem sensores para medir a temperatura e a umidade do solo e uma câmara blindada para capturar e aferir a liberação de gases. É instrumento de pesquisa do agrônomo e professor Carlos Cruciol, que estuda emissões da agricultura na Unesp de Botucatu. Vai ter épocas do ano que emite um pouco mais, tem uma época do ano que sequestra mais. O professor Cruciol compara o cultivo convencional com o plantio direto. O plantio direto é uma revolucionária prática conservacionista 3 em 1. Faz associação e rotação de culturas, não revira a terra e mantém o chão sempre coberto com a palhada da cultura anterior, fazendo sobre ela a linha das novas semeaduras. Entre as dezenas de benefícios do plantio direto está a redução das emissões. O professor Cruciol nos mostra aqui o plantio em 2 áreas distintas, solo coberto e solo exposto. No experimento de plantio direto, a temperatura é mais amena, a umidade maior e a liberação de carbono 40% menor do que no plantio convencional. O balanço entre emissão e sequestro, ele é positivo. Nós estamos sequestrando mais do que emitindo. As avaliações dos 2 últimos anos. Isso é muito interessante. Eu estou agora aqui em companhia do agrônomo João Bossolani, que vem há 4 anos dedicando o doutorado dele ao assunto. Numa área experimental de plantio da Unesp de Botucatu, a equipe de produção vegetal abriu uma trincheira. Tem 2 metros de profundidade. É um jeito clássico de se pesquisar o perfil do solo em profundidade. João, o que nos diz essa vitrine aqui? Essa daqui é uma forma prática que a gente tem de mostrar o potencial que forrageiras tropicais têm de segurar o carbono atmosférico dentro do solo. Nessa camada, nós conseguimos ver 3 camadas de aporte de carbono. O primeiro deles é a braquiária em si. Tempo para esclarecer que neste sistema a planta companheira é o capim braquiária, que absorve muito carbono, formando um colchão de folhas verdes. Rente à superfície a segunda camada, de palha, sobra das lavouras. A terceira, o solo adentro, onde a raiz da braquiária vara profundezas, deixando o caminho aberto para as raízes das culturas e alimentando as multidões invisíveis de micróbios que vivem embaixo da terra. Isso faz com que as raízes atinjam recursos que antes elas não conseguiam. Normalmente estamos acostumados a ver o que tem para cima do solo, mas embaixo do solo nós temos praticamente o mesmo potencial. Como acontece nas florestas, é uma vida pulsante, fazendo com que mais carbono fique no subsolo do que devolvido para a atmosfera. O nosso agricultor está caminhando para esses sistemas mais conservacionistas. Nessa situação, eu tenho uma agricultura muito mais sustentável, sequestrando mais carbono. Há quem tenha dificuldade em entender essa história de sequestro de carbono. Fica fácil entender se usar outra palavra. Em vez de sequestro, fale estocagem. Olhe para qualquer peça de madeira ao seu redor. Uma porta, uma mesa, uma cadeira, isso aí é carbono estocado. Uma mudinha de araucária como essa, que tem 1 palmo de altura, cresce capturando carbono da atmosfera. Para se transformar numa árvore de porte assim, com 30 metros aproximadamente, leva tempo. Por isso é que os contratos de carbono geralmente são feitos com duração de 30 anos. Em 2013, mostramos o primeiro contrato do tipo na Serra da Mantiqueira, em Minas. O proprietário Rubens Carbone destinava um pasto para reflorestamento, o que hoje é um capoeirão.
Recentemente, outro contrato de crédito de carbono na base de R$ 300 por hectare por ano. E qual é a área hoje destinada à preservação? Nelson, o total são 74 hectares, dos quais 50 já são destinados à preservação. Antes foi com o Banco Itaú. Agora, o principal patrocinador é o Mercado Livre, num projeto ambicioso, informa Gilberto Tiepolo, diretor da ONG TNC, The Nature Conservancy, pilar do programa aqui. Nós queremos 2.000 hectares desse projeto no município de Extrema e nós queremos 1,5 milhão de hectares dentro da Mantiqueira. Essa é a nossa ambição. O mercado de carbono foi recebido com boas-vindas, mas acabou se degenerando. Às vezes vendiam a área de compensação para mais de uma empresa, derrubavam a vegetação, mas agora os programas se aprimoraram. Estão trabalhando até com QR Code para a checagem em tempo real das florestas preservadas. E o foco não é só o carbono, mas toda a biodiversidade contemplada no ambiente. São chamados créditos de sustentabilidade. Além da captura de carbono, propriamente, o crédito de sustentabilidade contempla todos os bichos, visíveis e invisíveis, todas as plantas, fungos, qualidade da água, do ar, paisagem, oxigênio. Ao todo, 27 serviços ambientais podem ser catalogados numa floresta conservada. A grande dificuldade era como valorar o serviço ambiental, o serviço ecossistêmico. E essa é a inovação que a gente trouxe junto com a Unesp. A economista Maria Tereza Umbelino levou o crédito de sustentabilidade para a internet. Trabalhando em parceria com aquela equipe de pesquisa do professor Iraê Guerrini, da Unesp de Botucatu, montou o programa Brasil Mata Viva para explorar esse novo modelo de negócio no mercado de proteção ambiental. E a unidade de crédito e sustentabilidade, ela tem a certificação que atesta que ela está promovendo a proteção de X-fauna, a proteção de X-flora. No escritório do Brasil Mata Viva, em São Paulo, Maria Tereza explica que o impulso para isso é a demanda das empresas que buscam o padrão ESG. Vem do inglês, E de environmental, ambiental, respeitar a natureza. S de social, respeitar os direitos do trabalhador, do consumidor. G de governança, respeitar a lei, pagar os impostos, não alimentar corruptos. ESG é identidade numa economia honesta e verde. A plataforma Tesouro Verde é um ambiente desenvolvido para as empresas adquirirem uma certificação ESG. Alessandra Umbelino Simiema, filha de Maria Tereza, economista também, nos apresenta a plataforma virtual intitulada Tesouro Verde, que funciona como um balcão para a venda das tais UCS, Unidades de Crédito de Sustentabilidade. É um aplicativo onde podem se cadastrar tanto quem tem área de conservação como quem tem compensação para fazer. Aqui a tela de uma empresa que, aplicando cerca de R$40 mil por ano, preserva 3 hectares de floresta, cujo inventário é de 500 espécies de plantas, 1.700 espécies de fauna, fluxo de 10 metros cúbicos de água, além de 225 toneladas de carbono estocadas. Esse modelo brasileiro de ética ambiental, enxergando a floresta como fábrica viva, repercutiu na ONU. Falando na COP26, mês passado, Alessandra destacou a experiência do Tesouro Verde no Amapá. Um estado com 95% das florestas preservadas, mas com metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Tesouro Verde é uma das metodologias, uma das plataformas que a gente escolheu aqui para implantar no estado do Amapá, para mensurar os serviços ambientais que a floresta sempre prestou. Eduardo Tavares, secretário de Planejamento do Amapá, conta que o Estado oferece uma série de benefícios, como parcelamento de dívidas, para empresas que buscam o selo de certificação do Tesouro Verde. Mais de 500 empresas hoje certificadas, e a ideia é que o Estado do Amapá seja um exportador de serviços ambientais, como o próprio Brasil defende que a Amazônia seja um exportador de serviços ambientais. O programa tem construtora, mina de ouro, fazenda de gado, indústrias, como a Mina Sol,
fábrica de placas fotovoltaicas. Fazenda solar é uma modalidade que começa a se espalhar pelo campo, aposta o diretor Cleverson Silva. Num ramo que, por si só, já contribui para despoluir a atmosfera, ele diz que não poderia se furtar a participar do programa. Eu tenho que estar credenciado a esse tipo de movimento. Cada ponto de energia solar que uma indústria coloca hoje no mercado reduz drasticamente a emissão de gás carbônico no meio ambiente. Engano você achar que compensar pegada só está ao alcance de grandes empresas. Em São Paulo, uma clínica odontológica, a Viana Fracino, optou por buscar o selo de certificação do Tesouro Verde. A gente tem que melhorar todo o nosso redor para poder oferecer uma evolução a todos, uma melhora geral. Consultório familiar, doutora Suzana Fracino e os filhos Alexandre, Rodrigo, mais a nora Sâmia. A diretriz é seguir protocolos. Para entrar, por exemplo, em prevenção contra a Covid, você tem que passar por uma plataforma de higienização de calçados. As dezenas de aventais, máscaras, toucas, algodões, todo o descarte dos resíduos diários já tinha destinação ambientalmente correta. Agora, o selo do Tesouro Verde sinaliza que as emissões da clínica também são compensadas. Cuidar do ser humano é muito diferente de cuidar da humanidade. Para limpar as pegadas ecológicas, preservando um pedacinho da floresta amazônica no Amapá, homologaram 2 unidades de créditos de sustentabilidade renováveis anualmente por cerca de R$1.000, o que não considera um gasto, mas investimento, baseado em 3 pilares. Ciência, ética e coerência. Isso custa mais para você, não? Não, vou me sentir prejudicando menos o meio ambiente. A cliente Juliana Pereira diz que o selo verde a faz refletir sobre o futuro das crianças. Hoje a gente já está observando os impactos disso, o que dirá daqui 20, 30 anos, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa hoje para que eles não sofram ainda mais essas consequências. Nosso país vem batendo recordes de desmatamento nos últimos anos. Mas o Brasil tem tudo para ser uma potência verde, não é, Nelson? Com certeza, Cris. Você vê o engajamento. Foi só colocar o selo verde na prateleira que resultado que deu, esperançoso. Como diz aquele verso da poetisa Elisa Lucinda, sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. É o que todos esperamos. E com essa bela mensagem, a gente termina o programa de hoje. Um bom dia para você. Bom dia. Até domingo que vem.